Bom, estamos começando aqui mais uma competição e do meu lado direito eu tenho o Tiago. E do meu lado esquerdo o Célio. Célio. Qual a sua idade? 16 anos. Você estuda? Sim. Qual série? Primeiro ano. Primeiro ano, ok. Tiago, qual a sua idade? 16 anos. 16. Você está fazendo qual série? Segundo ano. Segundo ano. Gente, vamos começar mais uma competição. Vocês estão preparados? Sim. Sim. Vamos lá então. Qual que é a regra? A regra é o seguinte: quem souber a resposta, primeiro bate na perna, fazendo aí o barulho. Detectado o barulho, a gente vai então ouvir a resposta. Se a resposta estiver certa, ponto para ele. Se estiver errada, ponto para o concorrente. Vamos começar o jogo então com a primeira pergunta, que é: o que é dermatofagia? É distúrbio de roer a pele, retirada de sangue excessiva, distúrbio de arrancar o cabelo ou arrotar sem controle? Distribúlio de roer a pele. Distúrbio. Acertou. Distúrbio de roer a pele. Acertou. Certo. Ponto para ele. A resposta é aí. Continuar. Vamos continuando aqui, vamos para a segunda pergunta. O que é a lua azul? Lua cheia que aparece em ciclos de 12 em 12 meses, um cereal de café da manhã, um ritual antigo para celebrar as colheitas ou um planeta que ficou sem vida? Nossa, isso não sei. Lua cheia que aparece em ciclos de 12. Está certa a resposta, mais um ponto para ele. Para ele. Vamos à próxima pergunta. Nunca. Pergunta: qual é o esporte mais praticado e assistido no mundo? Futebol. Futebol, um ponto para ele. Vamos à próxima pergunta. Qual é o feminino de elefante? Bezerra, porca, aliar ou touro? Aliar. Vamos arriscar. É ponto para o Célio. Próxima pergunta. Qual tipo de animal é a impala? É um cão, um macaco, um porco ou um antílope? Antípope. Antílope. É ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. O que um esfigmomânômetro mede? O que um esfigmomanômetro mede? Tamanho do pé, crescimento muscular, comprimento do cabelo ou pressão sanguínea? Nossa, Sério? gente. Eu acho que você errou. Eu Célio. não acho que tá certo. Tá certa a resposta, mais ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. A qual dos sentidos básicos do corpo se refere o sistema olfativo? Olfato, paladar, tato ou visão? Olfato. É ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Qual a ciência estuda especificamente a vida animal e vegetal no mar? Ictiologia, biologia marina, bioquímica ou hipertologia? Biologia Sério? marinha. Acertou. Vamos, gente, então à próxima pergunta. Quais partes do corpo humano são afetadas pela osteoartrite? Articulações, pernas, olhos ou nervos? Valendo? Articulações. É ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta, atenção. De acordo com a Bíblia, Deus ordenou para que Hebreu abrisse o Mar Vermelho. Qual Hebreu? Josué, Tiago, Moisés. Moisés. Está certa a resposta, é ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. Onde estaria se viajasse em uma jangada? No mar? Debaixo da terra? Na estrada? Ou na água? Não. É ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Como se chama o macho da abelha Europa? Como se chama o macho da abelha europeia? Zangão. Zangão, é ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. O que é um onívoro?
algo que come tanto plantas quanto animais, algo que é onipresente, algo que está sempre comendo ou algo que se come humano. Aliás, algo que come humano. Sério? Algo que Onipresente? Isso. Eu ia errar. É ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta essa que é o seguinte. Onde fica a medula espinhal no corpo humano? Coluna. Tiago? Coluna é ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Quem batizou Jesus? Josué, Samuel, João, Elias. Não acredito que o Célio não vai responder certo. Bateu? Josué. É ponto para o Não, Célio. É João, É gente. Oh, quem? Meu Eu ia Deus falar, do só que eu fiquei, céu. meu Deus. Vamos à próxima pergunta. Qual é a capital da Bélgica? Ghent, Antuérpia, Bruxelas Nossa, ou Charleroi? Gente. Oi? gente, mas... Errou. A capital da Bélgica é Bruxelas. É ponto para o Tiago. Nossa, não. Vamos a mais uma pergunta. De acordo com o Guinness Book, qual é o livro mais vendido de todos os tempos? Os Três Mosqueteiros, a Bíblia Sagrada, Pequeno Livro Vermelho de Mao Tse-tung ou o Alcorão? Eu estou... se não quiser, eu passo a pergunta. Se nenhum dos dois quiser responder, eu passo. Pra mim passa. Então eu vou passar. Eu ia Passamos a falar. Eu ia pergunta. falar... Vamos então a mais uma pergunta. Por que o céu é azul durante o dia? O sol é feito de luz azul. Azul é a única cor que aparece no vazio. Azul é a primeira cor do espectro de luz. Ou as moléculas de ar dispersam a luz azul. Se ninguém souber, a gente passa a resposta. Passa. Vamos à próxima pergunta. Quem é que aparece quando Aladim esfrega a lâmpada? O gênio? Gênio. É ponto para o Sérgio. Próxima pergunta. O que é um gafanhoto? Um pássaro? Um inseto? Inseto. É ponto para o Tiago. Próxima pergunta. Quantos músculos existem na tromba de um elefante? 400? Mais de 40 mil? 4 ou 40? Se não souber, a gente passa a resposta. Aliás, a gente passa a pergunta. Nossa, ele está nessa. Vamos à próxima pergunta. Que prêmio Martin Luther King ganhou em 1964? Estrela de Bronze, Prêmio Nobel da Paz, Medalha de Honra ou Prêmio Pulitzer? Que é isso? Não sabendo, a gente passa a resposta. Todo mundo odeia o Cristo. Foi o Prêmio Nobel da Paz. Vamos à próxima pergunta. Qual é a cor do olho mais comum? Verde, azul, Castanho. castanho, você disse? Uhum. Ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. Que fragrância tem o seu nome proveniente da cidade onde foi produzida pela primeira vez? Colônia? Velmar? Litz ou Frankfurt? Muito fácil, gente. Vocês não usam perfume? Você não... Colônia. É ponto para o Tiago. Eu ia chutar nela, só que eu tava em dúvida. Vamos à próxima pergunta. Valendo pontos. Qual é a percepção do som na cabeça ou nos ouvidos quando não há som externo? Zumbido? Enxaqueca? Síndrome de miosite? Ou hipnagogia? Zumbido. É ponto para o Tiago. Vamos então à próxima pergunta, valendo pontos.
Qual é a língua oficial do Egito, Tunísia e Marrocos? Swahili, árabe, Árabe. Acertou. Célio, árabe. Ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta, valendo ponto. O que é herpetologia? Estudo de aves, estudo de animais, estudo de anfíbios e répteis ou estudos de... Estudos de anfíbios e répteis. É ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. O que está contido na cavidade do crânio? Cérebro, pulmões, intestino. Cérebro. Tiago. Cérebro. Ponto para o Tiago. Vamos então a mais uma pergunta. O que significa a palavra recatado? Agressivo, sem vergonha e extrovertido, atrevido e corajoso ou tímido e reservado? Tímido e reservado. É ponto para o Célio. Vamos para mais uma pergunta. Qual é o nome dado ao estudo da pele? Ressumatologia, audiologia, Dermatologia. dermatologia, ponto para o Tiago. Mais uma pergunta, valendo ponto. Em que cidade italiana se situa o famoso Coliseu? Roma. É ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. O tucano é um pássaro que vive em qual continente? Asiático, africano, América do Sul e América Central ou Austrália? América do Sul. É ponto para o Célio. Pergunta que vale mais um ponto. O que combina com rubi para formar, então, as gemas mais valiosas do mundo? Pedra da Lua, quartzo, apatita ou diamante? Muito fácil, gente. Passo, né? Passa que apareceu a resposta ali, É ó. quartzo, né? Não, era diamante. diamante. Passou, Ah, tá. apareceu a resposta. Era fácil, né? Não era fácil, não. Então vamos à próxima pergunta. Qual é a forma de governo em que os cidadãos têm o direito de eleger líderes? Democracia, monarquia. Monarquia. É ponto para o Célio, Por quê? porque é democracia. Vamos à próxima pergunta. Onde o profeta Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos? Monte Sinai, Monte Luarel, Monte Fuji ou Monte Uzi? Célio. Monte Sinal. Oi? Monte Sinal. Monte Sinai. Acertou. Está certa a resposta, é ponto para ele, Israel. Vamos a mais uma pergunta. O quê? O que está tatuado no braço do Popeye? Uma âncora. Uma âncora, resposta certa, ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta, valendo pontos. Lembrando então aqui que nós estamos recebendo aqui informação de que a competição está empatada. A Marinha proibiu o desembarque na ilha da Queimada Grande. Por qual motivo? Por causa das milhares de cobras venenosas? Por causa das milhares de cobras venenosas. Está certa a resposta, é ponto para o Tiago. Quantos minutos? Vamos a mais uma pergunta. Qual é a capital da França? Varsóvia, Viena, Paris ou Valetta? Muito fácil, gente. Paris. É ponto para o Tiago. Pergunta. A palavra japonesa sakura significa o florescimento de que árvore? Flor de cerejeira. Acertou. Olha o Naru. É ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. Qual é o artista masculino que ganhou mais prêmios no Grammy em uma noite? Michael Jackson? Michael Jackson. É ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. Qual é o nome do único mamífero que é capaz de voar? Esquilo? Morcego? Morcego. Nossa. Não pensei que É era- ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta.
Qual é a capital do México? León, Ecatepec, Puebla ou Cidade do México? Cidade do México. É ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. Qual é o osso mais comprido do corpo humano? Tíbia, fêmur? Fêmur. Resposta correta, ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta, valendo pontos. Qual hormônio faz com que as células absorvam glicose do sangue? Insulina, oxitocina, adrenalina ou epinefrina? Adrenalina. Insulina seria a resposta certa, ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Qual é a montanha mais alta acima do nível do mar no mundo? Everest. Everest está certa, a resposta é ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. O que é debutante, popularizado no século XVIII? Cadeira, pudim, sapato ou baile? Baile. Resposta certa é ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. Quantos dentes tem um adulto? 32, 38, 40. 32. Célio. Está certa a resposta, ponto para o Célio. Mais uma pergunta. Qual é a cor da fita que é utilizada para a conscientização do câncer de mama? Rosa. Rosa, ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. No filme Meu Malvado Favorito, que cor são as pequenas criaturas conhecidas como Minions? Tiago? Amarelo. Pimenta grandão. Vamos a mais uma pergunta. Onde fica a faringe no corpo humano? Garganta? Tiago? Nariz. Não. É ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta valendo ponto. Qual das 7 maravilhas do mundo ainda permanece em pé? Musólogo de Helicarnasso, as grandes pirâmides de Gizé, Colosso de Rodas ou Templo da Ártemis? As grandes pirâmides. É ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta que essa que vale pontos. A segunda cachoeira mais alta situa-se na África do Sul. Qual é o nome dela? Cataratas do Tugela. Cataratas do Tugela. Certo. É ponto para o Célio. Próxima pergunta. O que é um bruxo? Um praticante masculino de feitiçaria? Um praticante masculino de feitiçaria, ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. O que é a síndrome de Estocolmo? Uma condição intestinal, uma condição óssea, uma condição psicológica ou uma condição genética? Uma condição psicológica. Vamos ver. Certo. Está certa a resposta, é ponto para o Célio. Vamos a mais uma pergunta. Se a Terra está girando a 1000 km por hora, por que você não voa para o espaço? Opiniões. A atmosfera te prende por causa do seu peso. Você tem ventosas microscópicas nos pés. Seu peso é suficiente para não ser deslocado ou pela ação da gravidade? Pela ação da gravidade. Okay. Pela ação da gravidade é ponto para o Tiago. Vamos então à próxima pergunta. O que significa o termo pH? Potência de hidrogênio,
propósito de hidrogênio, poder hidráulico ou poder de hidrólise? Poder de hidrólise. Não é família. Está errado, é ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Qual medida abaixo equivale a 1 quilômetro? 1.000 metros. 1000 metros. 1.000 metros é ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta que vale pontos. Qual é o dispositivo mais comum para afastar as aves indesejáveis no campo? Congo, catavento, sino ou espantalho? Espantalho. Espantalho é ponto para o Tiago. Vamos à próxima pergunta. Por que se põe uma capa de pelo sobre um microfone? Para proteger do frio? Para cumprir com regras de higiene? Para cumprir regras de higiene. Errou. Não. Era a última. É ponto para o Tiago. Resposta errada do Célio, ponto para o Tiago. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta essa que vale pontos. Quais são os únicos pássaros que podem voar para trás? Fazão do Nepal, beija-flores, guarda-rios ou flamecreste? Beija-flor. Beija-flor, resposta certa, é ponto para o Célio. Próxima pergunta, também valendo ponto. Dracma era uma moeda de qual país? Repetindo, dracma. Grécia. Está certa, a resposta é ponto para o Tiago. Qual empresa foi fundada por Bill Gates? Microsoft, Vista Systems, Microunit ou IBM? Meu Deus, gente, vocês não sabem? Vocês não sabem? Oi? Visita sistema. Acho que... Está errada a resposta, então é ponto para o Tiago. Por que que eu... Sabe? Continuando, vamos aí a mais uma pergunta. Que objeto é usado pelas dançarinas espanholas nas mãos? Conchas de coco, sinos, chaves ou castanholas? Castanholas. Bate aí. Resposta? Castanholas. Está certa a resposta, ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. Que heroína francesa foi queimada na fogueira pelos ingleses em 30 de maio de 1431? Joana d'Arc, Marta de Paris, Beatriz de Reims, Gertrude d'Arc? Joana d'Arc. Joana d'Arc, está certa a resposta, ponto para o Célio. Vamos à próxima pergunta. Que país é originário o gênio da música reggae? Portugal, Jamaica, Brasil ou África do Sul? Nossa, reggae? Que país é originário o gênio do reggae? O gênio do reggae chama-se Bob Marley. De qual país? Brasil. Ele é? Resposta errada, é ponto para o Célio. Sabe disso. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta. Qual é a capital do Japão? Osaka, Nagoya, Tóquio ou Kyoto? Tóquio, resposta certa, ponto para o Tiago. Vamos então à última pergunta, valendo mais um ponto. Qual das seguintes gaitas é a mais conhecida do mundo e com origem na Escócia? Gaita Bolingbroke, gaita Yulin, gaita de foles das terras altas ou gaita de bordas? Ninguém falou nada. Então ninguém acertou a última. Gente, esse foi mais uma competição. Esse foi mais uma competição no qual participou aqui o Tiago e o Célio. O Israel vai falar para a gente aí. Israel, você já tem a contagem de pontos? Vamos lá, Israel. Resultado. Tiago, 34 pontos. Tiago, Célio, 34. 31 pontos. Célio, 31. Portanto, com essa de cá. Não, essa de cá. Portanto, temos o vencedor. Tiago é o vencedor. Você fica. Valeu. Pescagem. Parabéns, então, Tiago. Obrigado. E a gente volta a qualquer dia com mais uma competição
quando tivermos um próximo competidor que vai então enfrentar aqui o Thiago, vencedor dessa primeira competição. Até lá!